Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, a mídia, ela é tão canalha, mas tão canalha, que eles inventaram mais uma doença, só que dessa vez eles inventaram uma doença para poder passar pano para os esquerdistas. Olha só isso. Ergofobia, pavor ao trabalho. É isso mesmo que você acabou de escutar. O que pra gente era chamado de vagabundo e pra esquerda de bolos, pra mídia agora é fobia de trabalhar. E sabe o que é pior? É que aquele funcionário que gostava de fazer cosplay de bolos, ele não vai mais poder ser mandado embora pra que outra pessoa que gosta de trabalhar entrar no lugar dele. Esse sujeito agora, ele vai alegar que tem uma doença e não consegue trabalhar, vai se encostar no INSS e adivinha quem que vai bancar esse sujeito que tem fobia de trabalhar? Você e eu. Parabéns, mídia brasileira, por incentivar cada vez mais o nosso país ficar na merda, incentivando que esse tipo de coisa seja uma doença. É por isso que eu sempre falo e reforço aqui no canal. Vocês da mídia tradicional, vocês são umas merdas para o nosso país. Você que tá no vídeo agora, já deixa o joinha aqui embaixo no vídeo, já se inscreve no canal com o sininho de todas as notificações, que só assim você vai ficar ligado em todos os vídeos aqui do canal e ver essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Deus me livre. E agora você vai ver o Adrilles dando uma surra de argumentos, é claro, nessa feminista aqui durante esse debate maravilhoso. Essa senhora aqui, ela é feminista, ela é professora, defensora do aborto, militante das causas de esquerda e, é claro, do partido PSOL. Você já pode imaginar as coisas maravilhosas que essa senhora defende, né? Só para você ter uma noção, o partido dessa senhora aqui fez um projeto de lei para poder descriminalizar os pequenos furtos. Só daí você já pode imaginar o que ela defendeu nesse debate aqui, debatendo com o Adrilles. Eu peguei os melhores momentos das entubadas que o Adrilles deu nessa senhora aqui e a gente vai ver junto. Eu vou comentando daqui e você vai comentando daí. Mas antes, eu vou te dar um presente. Você quer ter a chance de poder ganhar R$300 no Pix agora? Eu tenho certeza que vai ajudar muito nas suas contas de casa. Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Você vai vir pro meu WhatsApp particular e aqui eu vou te explicar como que funciona para você ganhar. E eu não vou te dar só um presente não, eu vou te dar 2 presentes. Quando você vir aqui pro meu WhatsApp, eu vou te mostrar um método que mudou a minha vida financeira. Caso você não saiba, eu já trabalhei como motoboy, trabalhava o dia inteiro sentado numa moto para poder chegar no final do mês e ganhar um pouquinho mais de um salário mínimo. E nessa época, eu trabalhava na escala 6x1, você imagina que é muito difícil. E nesse tempo de dificuldade que eu vivi, eu desenvolvi um método que durante 10 anos eu apliquei e validei ele no mercado, e esse método mudou a minha vida completamente. Hoje eu moro de frente para a praia, hoje eu tenho o carro importado que eu sempre quis, eu já viajei com a minha esposa para onde a gente sempre sonhou ir, hoje eu já fiz coisas que eu nunca imaginei na época que eu trabalhava como motoboy. E agora você tem a chance de aplicar esse mesmo método que mudou minha vida, aplicar aí da sua casa, do conforto do seu sofá. Assim como eu mudei de vida, agora você pode mudar de vida também. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a seriedade do meu método, olha o que está acontecendo na vida do Lucas, que está aplicando o meu método também. O Lucas, ele ganhava R$1.640 por mês. Agora, em um mês aplicando o meu método, olha quanto que o Lucas está faturando agora trabalhando de casa. O Lucas faturou $1.751, convertendo para real dá mais de R$10.500. Com o meu método, você aprende a ganhar em real e aprende a ganhar na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E eu te ensino a ganhar em dólar sem você precisar falar uma única palavra em inglês e trabalhando da sua casa. Editor, coloca aí na tela as pessoas que já estão prosperando, já estão mudando de vida aplicando o meu método. Todo dia tem gente me agradecendo pela mudança de vida que tá tendo aplicando o meu método de casa. E você, quer mudar de vida também? Aproveita essa grande oportunidade. Você tá com o celular na mão? Clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp e além de você concorrer aos R$300 no Pix, você vai conhecer o meu método, que eu te garanto que vale muito mais do que qualquer Pix que você vai ganhar na vida. Eu tô falando aqui da sua mudança de vida, da sua prosperidade, de você poder conseguir a sua casa própria, de você poder conseguir o carro que você sempre sonhou. Essa é a sua grande chance de conseguir conquistar a prosperidade que você sempre quis e sempre teve alguém para poder te desmotivar de você conseguir. Agora você pode conseguir. Não jogue isso fora. Você está tendo uma grande oportunidade nas suas mãos. É só você clicar no primeiro link da descrição, você vai vir
falar comigo, eu vou conversar com você, vou te explicar como é que funciona e eu te garanto que você não vai se arrepender. Clica no primeiro link da descrição agora e vem falar comigo. A mulher é mais delicada, ela tende, não estou falando que isso é uma coisa exclusiva, tende a ter profissões de origem de mais cuidado. Tanto é assim que eu estou dando um exemplo na Suécia, nos países nórdicos, de mulheres que tendem a ser mais cuidadores de profissões de enfermagem, profissões de dentista, profissão até de médica, mas os executivos, os mecânicos, os caminhoneiros são predominantemente homens, inclusive dos países mais progressistas. São predominantemente porque a sociedade, criou um padrão. A cultura é filha da biologia. A sociedade criou um padrão. Mulher é mais frágil, é mais delicada, é mais sensível, é mais cuidadora. Isso não é uma desvantagem. Sendo construído é uma diferença. Historicamente e culturalmente de que existiam profissões para homens e existiam profissões para mulheres. Se de acordo com a cabecinha da feminista aqui, não existe profissões onde a biologia vai predominar para cada cargo de trabalho de acordo com o sexo da pessoa, por que a gente não vê um monte de feminista descarregando um caminhão de cimento? Muito estranho, né? Vamos começar o movimento. Feministas trabalhem descarregando um caminhão de cimento. E aí, há pouco tempo atrás, não muito tempo, algumas décadas atrás, as mulheres foram vendo que isso era uma coisa ultrapassada e que elas poderiam ter a profissão que elas quisessem. Mas quem disse que elas não podem? E é por isso que hoje a gente não tem tantas mulheres em profissões ditas. Elas não querem. Não é porque elas não querem. Não é porque elas não querem. Elas não querem. Não é porque elas não querem, não. Por que tem menos vereadores na nossa Câmara? Porque tem machismo na sociedade. Porque elas não pra querem. Uma mulher se tornar vereadora, pra uma mulher se tornar política, ela tem que ultrapassar não sei quantas barreiras. Que barreira tem? O TSE empurra as mulheres a serem candidatas. Mas você sabe quantos homens? Tem cota. Você sabe quantos homens incentivam? Tem candidato laranja de partido. Sabe quantos homens incentivam? As mulheres não querem. Ó, depois ele tá gritando aqui, depois o pessoal lá do seu público fala que eu que grito, né? Ó, pode registrar. Não, às vezes tá gritando bem mais. Mas eu grito sempre. Então, não, mas aí fala que é a mulher não. que tá gritando, porque eu vi lá os comentários falando, nossa, como essa mulher grita. Ó, a gente tá aqui num debate, certo? Ele tá falando alto, eu também. Então, assim, não tem problema, aqui, não, é porque tem um estereótipo de que a mulher é a que grita. Tá, eu grito a mulher mais é a histérica. Eu admiro. Grita mais, ele grita mais. Eu grito sempre, eu não faço distinção de gênero, eu grito com homem, com mulher, com trans, qualquer coisa. Meu Deus, é muito mimimi, velho. A questão que você coloca, Silvio, é o seguinte, eu concordo com você num ponto. Houve um tempo, tá? E esse tempo até foi necessário, o feminismo... Calma, isso, fala baixo. Foi necessário o feminismo acontecer, que a mulher realmente era alijada de qualquer potencialidade de crescimento profissional. O papel da mulher na Idade Média, por exemplo, era ser mãe, exclusivamente mãe. Não que ser mãe seja uma coisa maravilhosa, não seja uma coisa maravilhosa, que a principal função de uma mulher é ser mãe. A principal função de uma mulher é ser mãe? Se você pegar no contexto biológico, sim. Quando não se tinha empregos, nem se tinha nada do que a gente conhece hoje na sociedade, quando não tinha nem sociedade, o único objetivo da nossa espécie era se manter viva e procriar. O papel do homem era o quê? Trazer a comida, proteger sua prole e proteger sua companheira. O papel da mulher era criar sua prole e dar à luz a sua prole. E não tem nada de ruim nisso. Muito pelo contrário. Deus deu o dom mais bonito que ele poderia ter dado para alguém, ele deu para a mulher. Qual que é esse dom? Participar do milagre de gerar uma vida e dar uma vida. Você consegue imaginar algo mais bonito que isso? Eu não consigo. Completar. O feminismo foi necessário para dar realmente direito a trabalho, a liberdade sexual, a herança, a ir e vir, a divórcio. A questão que se coloca é, mesmo depois da liberação total das mulheres, o direito ao trabalho, a herança, liberdade sexual, herança, divórcio, etc., tudo, aí o feminismo acaba. O feminismo deixa de ter razão de ser. Porque não tem mais sentido. Nos últimos 50 anos, o feminismo virou uma coisa de castração de homens apenas. Agora, quando você quer impor, aí é vocês feministas, querem impor de maneira autoritária, histérica, que as mulheres queiram ser vereadoras, deputadas, executivas, CEOs. Isso é uma imposição que as mulheres não querem. Tanto não querem que hoje tem cota aí pra mulher ser política e não estão querendo. Se você pega pesquisas, as mulheres com 30 e poucos anos, quando elas querem ser mãe, dá o formigamento lá delas querer ser mãe, elas não querem trabalhar 12, 14 horas numa fábrica, ou como CEO, ou como executiva, ou como chefe de um hospital, porque elas preferem ter uma vida de mãe de família e ter talvez uma profissão liberal também, que lhes dê algum sustento e alguma possibilidade de liberdade econômica, né? Para não ficar preso aos seus maridos. Inclusive, hoje eu conheço mulher que caiu nessa historinha do feminismo, né? Que diz que o homem não serve para absolutamente nada. Hoje essa mulher quer ter filhos, quer construir uma família,
Só que não consegue. Por quê? Porque ignorou tanto os homens durante tanto tempo que agora a idade chegou e fica muito mais difícil de conseguir realizar esse sonho. Posso falar? Só terminar. Então a questão que se coloca é: as profissões ligadas a cuidado são mais profissões ligadas à essência feminina por causa do cuidado maternal que ela tem. É uma tendência, não é uma imposição machista. Hoje acabou essa história. A mulher pode ser o que ela quiser, da maneira que ela quiser, Verdade. como ela quiser, mas ela não está vinculada à cultura e a profissões e a esportes, muitos deles ligados a homens. Isso não tem nada a ver com machismo. E é exatamente por causa disso que hoje a gente não vê mulheres descarregando um caminhão de cimento. E isso não tem nada a ver com machismo. É a estrutura corporal das mulheres que não aguentaria esse tipo de trabalho por muito tempo. Ou seja, é a biologia falando. Coisa que eles ignoram, né? Tem a ver com a liberdade feminina. Você não pode impor goela abaixo de uma mulher que ela queira ser vereadora, deputada, senadora, CEO, executiva. Silvia, a questão é essa. A maioria não quer. E eu digo aqui, ela não vai querer, porque ela é mais cuidadosa em relação a deveres maternais e a profissões que tem esse elo de cuidado. Primeiro, essa coisa de que existe um padrão de que a mulher tem que se encaixar. Tem não. Aqui, primeiro, a maternidade tá acima de tudo. Quem inventa um padrão pra mulher se encaixar é o feminismo, não é a sociedade, não. Então, assim, há muitas mulheres que eu conheço que não querem ser mães. E estão exercendo o direito de escolha delas. Isso não é conquista do feminismo, não. Há muitas Opção mulheres. delas. É uma opção que as mulheres Tudo têm. bem. No dia de Tendência. hoje, nos dias de hoje, as mulheres têm essa opção. Ainda bem. Porque teve um tempo que elas eram obrigadas a ser Acabei mães. de concordar Então, com hoje você. elas não são mais obrigadas a ser mães. Porque existe os Mas elas anticoncepcionais. querem. A maioria As mulheres quer. que querem Graças ser... a Deus elas Pera, querem ser. Não me interrompe, eu não te interrompi. Deixei você falar tudo que você bom, queria velho. falar, agora eu vou falar. Calma aí, Adri. Agora eu vou Tá falar. muito bom. Então, assim, primeiro, não existe esse padrão que você quer vestir nas mulheres. Meu As mulheres, elas não têm um padrão a ser seguido. Sim, exatamente por não ter esse padrão construído, é que a mulher pode fazer o que ela quiser e der na telha dela. Inclusive ser mãe e cuidar do lar, coisa que feminista detesta e odeia. Primeiro, que a cultura e a sociedade, ela supera a biologia. Supera. Vamos dizer que uma sociedade queira implementar a cultura do homem ter os filhos. Vai ser possível? A cultura e a sociedade vai superar a biologia? Eu acho que não, né? Porque só a mulher tem um aparelho reprodutor que pode gerar uma vida. Ou seja, a cultura e a sociedade não supera a biologia. Sim, esse aí tá num ponto aqui, ó, de Eu não posso engravidar, por divergência. Não, Foi de ótimo, divergência entre nós, porque você não enxerga que a sociedade e a cultura, ela é uma coisa muito superior a simplesmente determinações biológicas. Não. Muito pelo contrário, a sociedade só é hoje o que ela é por causa das determinações biológicas. Se o homem não viesse procriando com a mulher durante centenas e centenas de anos, nós não teríamos a espécie humana e, consequentemente, não teríamos a sociedade que a gente tem hoje. Eu achava que isso era meio óbvio para uma professora, né? Que não precisava explicar. Mas tô vendo que não. Primeira coisa, essa. Segunda coisa. Mesmo Mesmo com o feminismo tendo conquistado o direito ó. da mulher votar, direito da mulher se divorciar, direito da mulher trabalhar fora, direito da mulher viajar sem precisar do consentimento do marido, direito a várias coisas Tudo que foi até os anos o 60 do ano feminismo passado, que conquistou. do século Mesmo passado. assim, hoje em dia, a gente vê ainda que, apesar do avanço da legislação, o machismo está incutido na cabeça, Mas o na quê? cultura Sim. e na mentalidade. Aonde? Por isso que é muito difícil para as mulheres estar nos espaços da política, porque chegando lá os homens querem falar mais Muito alto. mimimi. E eu sou prova viva disso, porque lá na Câmara demais. Municipal, muitas vezes que eu estava falando, eu fui interrompida por homens. Quantas vezes as mulheres são interrompidas? A pessoa reclamar que foi interrompida como se isso fosse uma privação de direitos é sacanagem, tá de brincadeira. Quantas? E quantas vezes os homens são interrompidos nos espaços de poder? Várias vezes. É só pegar as filmagens da Câmara dos Deputados que você vai ver isso toda hora. Para uma mulher trabalhadora do chão de fábrica chegar a pensar em querer ser uma política, vereadora, deputada e tudo mais, é muito distante da realidade dela, porque ela não é incentivada a ocupar os espaços políticos desde criança. O mesmo para um homem que tem uma situação financeira precária. Se fosse fácil, todo mundo ia conquistar o sucesso, todo mundo ia conquistar o topo. Como o homem é incentivado, vai pra rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as mulheres não são incentivadas. Então, não ela é tem que ser verdade. incentivada.
ela tem que ser incentivada. Por quê? Porque a gente não quer uma sociedade desigual. A gente não quer... Então, isso aí não existe que a mulher deveria fazer o que ela quiser. Ela faz Só o que que ela a sociedade poda a mulher. A sociedade Aonde? não dá as mesmas oportunidades para as mulheres. E nós, feministas, lutamos para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Mas se tem as mesmas oportunidades, o que tem de diferente é que em alguns trabalhos vai existir mais força física e é claro que algumas mulheres não vão conseguir fazer. Como eu falei, ela mesma pode se candidatar hoje para poder descarregar um caminhão de cimento. Será que ela consegue? Vocês aí, bolsonaristas da extrema-direita, não sei se Eu sou vocês consideram... extrema-direita? Eu acho que sim, eu acho que você é da extrema-direita. Mas vocês, O que tem a ver uma coisa com a outra? bolsonaristas, né? Bolsonarista você é. Então vocês, bolsonaristas, você depois responde se você é ou não. Mas assim, vocês dessa linha de pensamento, Não é possível. vocês acham que as mulheres... que o feminismo, na verdade, quer impor um matriarcado, quer impor uma hierarquia, que as mulheres têm que ser não acho maiores que os homens. E a gente não Vocês quer querem isso. castrar os a homens, gente é não quer diferente. castrar homem, Quer coisa castrar nenhuma. homens. Que isso? A gente quer Já igualdade. vou explicar. Já o feminismo não Já tem igualdade. Você sabe quantas mulheres sofrem assédio, sofrem estupro, sofrem violência doméstica? Qual que é a única coisa que pararia um vagabundo que gosta de bater em mulher? É ele ser punido, certo? Agora me responde, quem é contra castração química de abusador e de batedor de mulher? Esquerdistas e feministas? Quem defende que o vagabundo não pegue pena de morte? Esquerdistas e feministas? Ou seja, nós temos toda essa violência hoje contra as mulheres porque tem pessoas que não deixam o vagabundo ser punido. E adivinha só, quando o vagabundo não é punido e ele é solto, ele volta para a mulher e bate na mulher. Teve uma vez que entrevistaram um abusador de crianças e perguntaram para ele como que ele escolhia as suas vítimas. Pasmem, ele disse que ele escolhia as suas vítimas, as crianças, olhando para os pais das crianças. Quando ele olhava os pais e ele via que eram pais fracos, ele sabia que ele ia conseguir fazer alguma coisa com aquela criança e não seria punido. Ou seja, o vagabundo, ele avalia sim as consequências do que pode acontecer com ele. É por isso que eu defendo, vagabundo dessa espécie tem que ir pro saco, tem que ir pro colo do capeta. Agora, pergunta pras feministas se elas defendem isso. Sofrem feminicídio? E quantos homens que sofrem estupro? Os homens são Estupros? mais fortes. É claro que Não, existe os uma homens são mais desequanimidade nesse fortes. sentido. Não é nada. Claro. Você diz, porque homens assediam mais, homens estupram mais. Sim, homens são mais fortes. Uma minoria de homens é criminosa. É o óbvio. problema que eu considero do feminismo é vocês dizerem que a cultura transcende a biologia. Sim. Por exemplo, o fato de mulheres serem mais assediadas e estupradas é um condicionante de uma biologia e de homens que não entendem o valor da civilização, de não impor uma vontade sexual, como havia na pré-história, às mulheres. Isso foi superado. Não foi superado em termos de uma minoria machista. O Brasil não é um país estruturalmente machista. O país tem alguns machistas, uma minoria ínfima de homens que assediam, homens que estupram, Sim. assim como tem uma minoria ínfima de racistas ou homofóbicos. Ou seja, pela cultura, a gente realmente superou uma biologia tosca dada, aí eu chego ao ponto, na pré-história em que homens estupravam mulheres. Sim. Quem estupra mulheres hoje é uma minoria ínfima, irrisória de homens. O problema do feminismo, que ficou sem ação e sem discurso depois que vocês, mulheres, conquistaram todos os direitos e prerrogativas de qualquer homem que vocês podem fazer em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, é dizer que existe uma cultura do estupro, dizer que existe uma cultura de assédio, ou seja, vocês demonizam toda a classe dos homens como potencialmente criminosos. Quando o crime, hoje, a barbárie, hoje o assédio ou o estupro é uma minoria de uma minoria. É percebido como um crime. O feminismo se tornou deletério e absolutamente negativo exatamente porque ele perdeu a razão de ser. Sim. O humanismo que une homens e mulheres nessa superação de uma biologia tosca da pré-história, mas não superação total da biologia, homens continuam mais fortes, homens continuam com a percepção maior de liderança, homens são mais voltados ao cuidado por uma tendência biológica, não é por uma imposição cultural. Mulheres podem fazer o que elas bem entendem hoje. Podem ser vereadoras, podem ser deputadas, podem ser médicas, podem ser executivas. Mas a maioria não quer porque é voltada mais a profissões de cuidado. Quer dizer, se o feminismo não deixar, aí não pode ser. E esse cuidado tá ligado à principal função de uma mulher, que é ser mãe. Deixa eu falar agora, Agora, então. o feminismo acabou. Fala aí. Acabou. Hoje existe um humanismo que acolhe homens e mulheres que são subjugados ou são vítimas de crimes.
Não existe cultura do estupro, não existe cultura de assédio, é só isso. Deixa eu falar aqui meu ponto de vista. Fala aí, Veja bem. Primeiro que você tá colocando na pré-história uma coisa que... primeiro que a pré-história, ela durou muito tempo. Eu sei. E isso que você reduziu aí, eu sou historiadora, você reduziu a pré-história a uma coisa, assim, escabrosa. Durante a pré-história, nós tivemos, através de pesquisas, porque pré-história... A gente pesquisa através do quê? Dos fósseis, através da arqueologia. Eu não sei se você estudou história lá no Brasil Paralelo. Se você estudou história no Brasil... Estudei em todos os lugares. Atenção. Se Chuchu, ele estudou... Eu li Chuchu foi foda. todos os autores progressistas na vida. Estou falando. Tá se bom. ele estudou história no Brasil com essa, Paralelo, não. ele vai ter essa história distorcida aí. Boa é a história dela, né? Que acredita que quando uma pessoa tem a vontade de falar que é de outro sexo, está acima da biologia. Boa é a história dela. Porque a história, na pré-história, tem estudos arqueológicos que mostram que existiram sociedades matriarcais. Em que as mulheres... pré-história? Na pré-história, sim, não tinha nem senhor. civilização, Silvia. Na pré-história. Mas tudo bem, vai lá. Sociedades matriarcais, Não, sociedades acho que não. primitivas, comunitárias Não é e pré-história. matriarcais. É pré-história. Ainda não tinha o quê? Ainda não tinha as grandes civilizações. E essas sociedades matriarcais... A mulher ela não dominava o homem, mas ela tinha certas prerrogativas. Por exemplo, elas ficavam... tinham um prestígio por elas terem descoberto a agricultura, terem manejado Isso não a é agricultura. pré-história, não tinha agricultura na pré-história. Tinha, Tinha Adriles, a Revolução Agrícola. Leia lá o livro do Harari, que é o autor de esquerda, as globalista. civilizações, Sapiens. A Revolução Agrícola foi a primeira que tirou o homem da pré-história. As civilizações, Ela tá sabendo legal sobre história, hein? elas inserem, sim, a questão da propriedade, da família e do Estado. As Aí você civilizações... saiu da pré-história. Sim, mas antes de sair da pré-história, Não teve tinha. sociedades matriarcais. Pré-história é sociedade primitiva. Quer dizer, sociedade primitiva, é princípio matriarcal, primitivo. Não comunitária, tinha. sim. Você tá errando Depois a gente vai ver lá Tá na bom. biblioteca eu vou te mostrar todos os Muito bom livros. isso aqui. Mas, depois que as mulheres foram conquistando através de luta, que elas através de luta. foram só durante a Revolução Conquistando. Industrial que elas passaram a trabalhar fora. Isso. Não porque os homens concederam, mas Século porque o XIX. mercado... Século XIX. Mas porque o mercado de trabalho queria uma mão de obra mais barata para Isso. trabalhar nas fábricas. Concordo Por isso com que você. elas foram trabalhar nas fábricas. Então não foi conquista do feminismo, né? Foi porque o mercado precisou. Foram trabalhar sem direito trabalhista, sem direito à licença maternidade. Homens Ela só tá esquecendo de falar que nessa época o homem também não tinha direito de nada. Homens também não tinham Sem- direito a nada. Homens tinha, tinham não mais tinha. direitos e tinham Homem não tinha salários direito a fim maiores. de semana, não tinha direito a Homens aposentadoria, tinham salários tinha trabalho maiores. infantil. Homens tinham salários A vida maiores. era uma merda pra homens e mulheres do século XIX, Deixa eu Silvia, não era só pra mulheres. Deixa eu concluir. E aí, Deixa ela o concluir. feminismo é verdade que conquistou tudo isso. É isso. Porém, Adriles, não é verdade que o feminismo não é mais necessário. Não. Sabe por quê? Porque hoje as mulheres estão morrendo por serem mulheres. Meu Olha Deus o número do de feminicídio. No Brasil, a gente teve a lei do feminicídio em 2015. Mas isso não é culpa da desigualdade que ela cria na cabeça dela, não. Isso aqui é culpa, sabe do quê? Dos esquerdistas, das feministas, que não deixam punir o vagabundo que comete violência contra a mulher. Pra caracterizar crime que os homens matam por elas serem mulheres. Meu Deus do Vejam céu, só, é só velho. você ligar. Acabei de sair de casa, na televisão, homens dando soco na mulher. Olha o caso dessa menina Vitória. O que é isso? Não é machismo? Que machismo? O cara era um retardado, vagabundo, criminoso, stalker, perseguindo a mulher. O que isso tem a ver com machismo, velho? E outra, ela pega esses casos isolados como se isso acontecesse o tempo inteiro. Como se todos os homens fizessem isso com as mulheres. Vamos inverter o caso? Olha só, um caso ao contrário, ó. Médica é presa após invadir apartamento, se esconde armário e atira contra o ex. Pronto. Agora vamos lutar contra a violência praticada por mulheres. Sério, né? Patético, né? A pessoa fazer isso. É óbvio. Mas é óbvio. é exceção, É meu óbvio. amor. Não é uma Olha estrutura só. social. Óbvio, cara. Do número de Vamos lá. Vamos ver se é exceção. Do número de feminicídios desde 2015, dos 1.467, 63% foram dos parceiros. Não é possível. A maioria dos homens que matam as mulheres são parceiros ou ex-parceiros. E por que isso acontece? Porque no nosso país, o que mais tem é esquerdista, feminista, que não quer que puna o vagabundo. Quando nós conseguimos agora aprovar a castração química, você só adivinha quem que votou contra a castração química de homens que abusam de mulheres.
Só adivinha, olha só. Veja como votou cada deputado na castração química de pedófilos. Aí você desce a matéria. Chico Alencar, PSOL, do partido dela. Vamos ver se tem mais aqui. Célia Chacriaba, do PSOL também, do partido dela. E você pode ver aqui, ó, vários partidinhos de esquerda que votaram contra. Aí você me diz, por que será mesmo que a violência contra a mulher não diminui? A gente não quer que os homens matem as mulheres, a gente não quer que os homens façam violência doméstica, a gente quer uma outra sociedade com outra cultura e com outra mentalidade. Silvia. Pra isso, Silvia. só concluir, para isso é necessário uma educação de igualdade de gênero entre homens e mulheres. É isso que a gente não tem no Brasil. Tá vendo? Se tiver uma educação de igualdade de gênero, nós resolvemos os problemas de violência no Brasil. É possível que eu escutei isso. A gente não tem educação e não tem cultura. Porque existe. Tem tudo isso. Não tem não. Porque se tivesse, a gente não tinha esses números alarmantes. Tá, deixa eu te falar, se você falar de números, vamos lá. A maioria das questões de violência e de agressão são de mulheres contra homens. Você tem estudos gabaritados sobre isso. Só que a violência de mulheres contra homens... Mulheres contra homens? Calma, Chuchu. Chuchu é brincadeira, velho. Não aparece porque não reverbera e realmente, por causa da força física menor das mulheres, eventualmente isso não causa exatamente um estrago tão grande quanto homens contra mulheres. O problema do feminismo contemporâneo é a histeria de tomar a exceção pela regra. Eu acredito que alguns homens, poucos homens, pouquíssimos homens, sejam assassinos e abusadores de suas parceiras e cerceiem a vida sexual, social e trabalhista de suas respectivas esposas ou namoradas. Mas isso é exceção. Do jeito que você fala, e o jeito que você fala é o discurso feminista, trata uma exceção como se fosse uma regra. Vocês não falam, por exemplo, da potencialidade de falsas denúncias que causa esse tipo de discurso histérico e abrangente e exagerado de que todo homem, do jeito que você fala, dá a entender semioticamente que todo homem é um potencial abusador, estuprador. Não falei sendo isso. Que 99, não falei do isso. jeito que você fala, homens estão matando mulheres. Não falei Um isso. homem Você matar tá uma distorcendo a minha mulher, fala. um homem matar uma mulher é uma exceção. Assim como um gay ser morto por ser gay, ou um homem negro ser vítima de racismo, você tirar o cara do trabalho por racismo, é uma exceção da exceção da exceção. Você sabe o que é numa o ciclo sociedade da violência? pacífica brasileira. Você sabe o que é o Agora deixa eu ciclo da terminar. violência? Deixa eu terminar. Agora, vocês falam, Deixa ele terminar. e falam com razão, de feminicídio, de homens machistas que matam mulheres. Exceção da exceção da exceção. Mas nada se fala de falsa denúncia de mulheres que podem destruir homens. Você tem casos, exatamente, Aí onde é esse exceção. feminismo... Aí é exceção. Mas é tudo exceção, Chuchu. Não, Você não. tem casos de feminismo atávico incrustado no judiciário e casos famosos. O Neymar, por exemplo, foi acusado de estupro por uma mulher. Toda a imprensa caiu de pau em cima dele. Se a mulher, que era uma vigarista, uma oportunista, não tivesse filmado uma tentativa dela de encenar um estupro da parte dele, todo mundo percebeu que aquilo era uma caricatura, ele estaria respondendo por isso até hoje. E já sabe, né, pessoal? O que vai acabar com a violência que as mulheres têm sofrido hoje não é punir o vagabundo que faz isso com a mulher. Não, meu querido. O que vai acabar com essa violência é colocar o seu filho e a sua filha no colégio para poder aprender igualdade de gênero. Parece piada, mas não é. A grande verdade é que o feminismo não luta pelo direito das mulheres, pela liberdade das mulheres. Não, muito pelo contrário. Eles querem manipular as mulheres. Se as feministas estivessem defendendo e lutando pela liberdade das mulheres, elas estariam dando parabéns para as mulheres que escolheram cuidar do seu lar e ter os seus filhos, porque também é uma escolha. Mas a gente sabe que esse movimento hoje só existe para poder fazer com que essas mulheres sejam utilizadas como massa de manobra para poder avançar ainda mais as pautas que eles defendem, que é a destruição da família, a sexualização precoce das mulheres, ideologia de gênero na sala de aula para as crianças e o aborto. Essas são as pautas principais hoje do feminismo. E você pode ver, toda feminista só fala disso. Mas não se engane, o que estruturou a sociedade que a gente vive hoje foi o modelo patriarcal, onde tem uma família com o pai, com a mãe, com o filho, com a avó, com o avô, onde os valores são transmitidos para os mais novos e eles replicam isso também para os seus filhos replicam isso para os seus filhos, e assim a gente vai estruturando a nossa sociedade como ela é hoje. Esse foi um modelo de sociedade que funcionou, funciona e vai continuar funcionando. E você vê o quanto contraditório é o discurso dessas feministas para poder acabar com esse modelo de sociedade que a gente conhece,
é que, normalmente, 99% das vezes, o modelo de família onde elas foram criadas é nesse modelo que eu acabei de falar pra vocês. Como eu falei, essa galerinha só quer mais gente pra ser usada como massa de manobra. Por isso eu peço pra você que tá vendo esse vídeo aqui até agora, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, manda pra todo mundo, manda pros seus amigos em particular, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda nas suas redes sociais, manda no Instagram, manda no Facebook, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que essa mensagem chegue em mais gente e que mais pessoas acordem desse discurso progressista, desse discurso esquerdista, que não leva a lugar nenhum. Então eu te peço, compartilhe esse vídeo agora. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas ideias dessa feminista. Deixa o seu joinha no vídeo que também ajuda bastante e se inscreve no canal com o sininho de todas as notificações para você ver todos os vídeos que são lançados aqui no canal. E para você que quer ter a chance de ganhar R$300 no Pix e conhecer um método que pode mudar a sua realidade financeira, como mudou a minha e tá mudando a vida de muita gente, é como eu falo, é possível mudar de vida. Eu era motoboy, eu ganhava um pouquinho mais de um salário mínimo. Hoje eu tenho uma vida próspera, dou uma vida próspera para minha família e eu tenho uma vida muito, mas muito mais tranquila do que eu tinha. E eu tô falando isso para você para poder te mostrar que tem como você mudar de vida também. Então se você quer ter essa oportunidade de uma mudança de vida verdadeira, clica agora no primeiro link da descrição. Você não vai perder nada, você não vai perder tempo, muito pelo contrário, eu te garanto que você não vai se arrepender. Então aproveita que você tá com o celular na mão, desce, clica no primeiro link da descrição, vem pelo menos falar comigo para você conhecer. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.